Glória a Jesus! Muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, glória a Deus, até aqui o Senhor nos sustentou. Não se esqueça, caso você não tenha se inscrito, se inscreva. Quer receber as notificações? Temos gravado um vídeo por dia para a honra do nome do Senhor Jesus. Então, se você quiser receber os avisos, faça lá, ativa o sininho, dá seus comentários, dá seu like e compartilhe. Nesse estudo, nós vamos entender, vamos falar sobre uma mulher. Ela deu tudo o que ela tinha e ela não percebeu que ela estava sendo observada por Jesus. Vamos ver logo após a vinheta. Ela estava sendo observada por Jesus. E ela deu tudo o que ela tinha. E por esse motivo, por ela ter um coração sincero, Jesus olhou e Jesus elogiou. E Jesus comentou dela. Vamos ao tema de hoje? Movendo o mundo espiritual através da oferta. É a oferta da viúva pobre. O nosso texto base está em Marcos, no capítulo 12, verso 41 a 44. E nós vamos pegar como versículo-chave Marcos 12, 43. E chamando seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Ou seja, colocou mais do que todos. E nós vamos ver o quanto, a quantia, que não era algo assim tão expressivo, principalmente comparando com os outros. Mas as coisas que nós fazemos para o reino de Deus, pode ter certeza, ela afeta a nossa vida aqui, direta ou indiretamente. A oferta no Antigo Testamento foi escrito na lei de Moisés, na lei mosaica, e ela era como um tributo, um presente que eles davam a Deus, consistia na entrega de um animal ou certos alimentos para serem queimados ao Senhor ou para o sustento dos sacerdotes. Já no Novo Testamento, a oferta ela aparecia como uma contribuição, custeio, auxílio aos necessitados. A gente vê, segundo os teólogos, quando Jesus estava observando esse baú, esse lugar que a viúva estava depositando o valor, era chamado de baú do tesouro e ele era colocado, pórtico das mulheres. Era o nome do lugar. E é interessante que em cima desses baús era a destinação para onde iria aquela contribuição. Sabe para quê? Para que as ofertas recebidas fossem destinadas às necessidades do momento. Mas nós vemos que esses baús, eles estavam em local estratégico, para que as pessoas que viessem adorar no templo dessem as suas ofertas. Para mim, eu acho um privilégio poder ofertar na casa do Senhor. E as ofertas que vinham ao templo era até uma forma também de demonstração de amor, de adoração a Deus. E esses cofres, vamos chamar de cofres, nesses baús do tesouro, eles tinham a descrição de qual era o destino da oferta dada. Eu fico impressionada, eu acho interessante, porque você vê que era como se fosse, olha, esse daqui você quer contribuir para quê? Tem lá, E era uma forma de ajuda aos necessitados, de uma forma de demonstrar também gratidão a Deus. João capítulo 8, verso 20 diz assim: ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. Então tinha lugar específico. Mas certa vez Jesus, ele ensinou e ele ficou observando as pessoas. Marcos capítulo 12, verso 41 diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. E Jesus ficou observando. A gente para um pouco para pensar, Tem pessoas que falam, Jesus observava se a pessoa jogava, se a pessoa colocava de qualquer jeito, essa atitude, mas Jesus ele observava o coração da pessoa, porque Jesus é aquele que observa. Salmo 33, verso 13,
O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos do homem. Eu gosto de saber que eu não estou sozinha. Eu gosto de saber que o Senhor lá do céu, Ele me observa. E olha que nós temos o Espírito Santo aqui conosco. E a Bíblia fala que o Senhor, Ele manda os anjos acamparem-se ao redor dos que o temem. E a gente vê no Salmo 14, verso 2, diz assim: dos céus o Senhor se inclina para a humanidade. Como eu gosto de ver isso, para ver se alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Buscar a Deus é de coração, amar a Deus é de coração, amar a Deus é fazer, é visto até mesmo no nosso olhar o amor que nós temos ao Senhor. E Jesus, Ele observava isso. Jesus não estava lá para olhar a aparência da pessoa, para olhar a quantidade de oferta. Ao contrário, Jesus, Ele estava olhando a intenção do coração. E olha, os sacerdotes, os escribas, eles conheciam que Jesus olhava a intenção, olhava o coração, e eles mesmos testificam isso de Jesus. Marcos 12, 14, diz assim: e chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Aí a gente olha assim, eles sabiam quem era Jesus, eles conheciam Jesus, mas eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Falava: olha, tu ensinas o caminho de Deus, mas eles não aceitavam Jesus como o Filho de Deus. Eles não aceitavam Jesus como o Messias prometido de Israel. E a gente vê que Jesus, ele estava observando as pessoas, e as pessoas estavam tendo uma ação de ofertar. Esta ação não era somente o físico, mas Jesus estava observando o coração. Lucas 21, verso 1, que diz assim: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma mulher se aproximando, uma mulher pobre. E esta mulher chamou a atenção de Jesus. Marcos 12, 42, diz assim: vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam, aqui na tradução está falando meio centavo, né? Mas esse dinheiro era o dinheiro do sustento daquela viúva, não é esse meio centavo que nem existe, né? Não dá para fazer nada mesmo, nem uma balinha, né? E aí a gente vê que Jesus estava olhando a atitude dela, a aproximação dela. Eu creio que ela chegou com reverência. Eu parei um pouco para pensar. Quando a gente vê no versículo uma pobre viúva, será que aquela mulher, ela estava com, assim, roupas mostrando que ela era pobre, aparência de aflição, de sofrimento, mostrando que ela era pobre? Eu sei que Jesus observou e Jesus comenta sobre ela. Mas parando um pouquinho para pensar sobre as viúvas, eu também me lembrei lá da viúva de Sarepta, uma viúva que ela estava assim, pegando gravetinhos para ela poder cozinhar um bolo para ela, para o filho dela, e depois sabe o que aconteceria com ela e ele? Morreriam. Mas aí aconteceu algo tremendo. Elias apareceu, Elias, né, o profeta, foi e pediu para ela o que ela tinha. 1 Reis 17, 13 e 14, só para a gente fazer um paralelo. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Era uma situação complicada, mas o que eu achei muito bonito, até quando eu estava fazendo esse estudo, é de ver uma viúva, no caso desta daí, né? No caso de Elias, ela só tinha um pouco de farinha e um pouquinho de azeite, e Elias falou: vai, porque o Senhor, Ele não vai deixar acontecer nada de mal com você. Mas ela fez e se cumpriu a palavra do Senhor, porque o Senhor é aquele que
promete, mas ele é fiel para fazer a palavra dele se cumprir. E aquela pobre viúva que Jesus estava observando, ela também estava dando tudo o que ela tinha. Ela estava ofertando tudo o que ela tinha. Pode ser sim que ela era realmente pobre. Aquelas 2 moedas, como dizem muitos teólogos, insignificantes, né? Podia ser insignificante para as pessoas, mas para aquela viúva não, porque era o que ela tinha. É legal, é tremendo você entender que às vezes o que é importante para o outro pode não ser importante para você, assim como o que é importante para você pode não ser importante para o outro. Mas Jesus é aquele que conhece o real valor de todos e de todas as coisas. Olha que palavra tremenda que Deus traz neste dia para nós. E aí a gente vê que Deus, ele se comove com isso. Deus, ele se alegra disso, da pessoa fazer de coração as coisas para ele. Jesus não estava lá preocupado, incomodado com o valor, mas sim com a fé daquela pobre viúva. O jeito que ela entregou, ela foi voluntária, ela foi espontânea, ela demonstrou o amor de Deus, até porque no Novo Testamento ninguém era obrigado a ofertar, mas as pessoas faziam porque alguns com intenções torpes. Aí eu vou dar porque se eu dou, eu vou receber mais. Outros não, outros davam realmente para fazer algo para a obra do Senhor, né? Jeremias 17:10 fala assim: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Ai, como eu gosto desse versículo, porque eu sei que o Senhor, ele vê realmente qual é a intenção de cada um de nós, minha também, tá? Nós não nos colocamos fora, não. Sempre nós estamos juntos, olhando para nós, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que está sondando os nossos corações. Agora, olha que Jeremias, capítulo 20, verso 12, diz: tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração. É justamente isso. Nós servimos um Deus que não nos deixa só, um Deus que retribui, um Deus que recompensa, mas um Deus que conhece se nós estamos fazendo algo por causa da recompensa ou se nós estamos fazendo algo de alegria. Como diz o salmista, que darei eu ao Senhor, né? Então o Senhor, ele conhece isso. É tão bom você fazer algo para o Senhor sem querer nada. Não, Senhor, olha, Senhor, realmente eu não estou precisando de nada. Por mais que nós estejamos precisando, a gente sabe que o Senhor sonda do nosso coração, mas não é a intenção de fazer algo para ter recompensa. 1 Crônicas 29:17 diz assim: Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações, olha, é profundo, sonda-os e que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma ofereci voluntariamente todas estas riquezas e agora vi com imensa satisfação que o teu povo que se encontra aqui igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Como é bom a gente poder fazer as coisas para o Senhor, não porque estamos sendo até mesmo pressionados ou porque estamos sendo incitados, nós estamos fazendo para o Senhor, porque é para o Senhor, como diz a palavra, porque é dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. 1 Timóteo 5:3-5 diz assim: tratai com toda atenção as viúvas. Olha como Timóteo, como Paulo ensinando a Timóteo, né? Como ele nos ensina que devemos fazer com as viúvas, que devemos cuidar das viúvas, que devemos tratar bem as viúvas. E fala, tratai com toda atenção as viúvas, que de fato são necessitadas de ajuda. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Olha a religião que agrada a Deus, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos dos seus pais e avós, pois isto é agradável diante de Deus. A viúva realmente necessitada e sem amparo, ela espera em Deus e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. É isso que nós estamos vendo, esta viúva que ela colocou lá no baú do tesouro, tudo que ela tinha, ela estava esperando em Deus. E Jesus
Presta atenção nisso. E Jesus chama os discípulos e fala justamente isso. Marcos 12 e 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Aí Jesus vai explicar para eles por quê. Marcos 12, 44. Porque todos ali deitaram o que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E Jesus está mostrando aos discípulos que a diferença é o amor que ela tinha à casa de Deus. Ela entregou tudo, assim como ele, mais tarde, e é pouco mais tarde, ele faria. Jesus, ele está vendo naquela viúva a própria ação dele, porque mais tarde ele se entregaria, ele se doaria por amor a nós, para nos resgatar do pecado, para nos perdoar os pecados, para nos dar proximidade a Deus, para sermos chamados filhos de Deus. Jesus, ele daria a sua própria vida por nós, pecadores. Então, a questão aqui que Jesus traz bem não é a questão financeira, né? Muitas pessoas, eu não sei você, mas eu conheço pessoas que receberam um grande valor em dinheiro, deram na igreja, porque Deus ia ter a responsabilidade de fazer multiplicar, de dar 3 vezes mais, infinitamente mais, e isso não aconteceu. E trouxe frustração para a pessoa. Mas nós estamos vendo aqui que tem pessoas que elas ofertam como gratidão, elas ofertam para agradecer a Deus, para agradar a Deus. É essa a palavra que eu quero dizer. Elas fazem de gratidão para agradar a Deus. E nós vemos o fato, justamente, a prontidão dela, prontidão de vontade em agradar a Deus. Segundo Coríntios 8 e 12, Paulo fala assim: porque se a prontidão de vontade será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem, né? E nós vemos assim que Jesus, que conhece os corações, ele faz acontecer o infinitamente mais. Mas não porque a pessoa fez com essa intenção. E Jesus, ele é maravilhoso. Paulo fala em 2 Coríntios 9, 7 assim: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Porque tem pessoas também que ofertam e depois fica falando: ah, eu tinha tanto, aí eu dei tanto na igreja, e depois fica assim, até com sentimento de culpa, ou quando não, pasme, vai lá e cobra o pastor, porque eu dei na igreja e agora eu estou tendo necessidade. Então nós temos que dar por fé. Olhando a situação desta viúva, aprendemos muito com ela. Mesmo que assim, não foi um valor alto, mas foi tudo o que ela tinha. Isso chamou muita atenção de Jesus pelo fato dela entregar com prontidão, dela entregar por amor à casa de Deus, até mesmo podia ser pouco, mas esse pouco podia ajudar outras pessoas. Jesus viu o amor sincero, Jesus viu uma intenção, mas uma intenção de agradecimento, uma intenção de ser grata a Deus, de agradar a Deus. Vamos concluir. Essa intenção, isto que ele viu, esta ação desta mulher, uma ação de dedicação, uma ação de fé, uma ação de falar: olha, Senhor, eu estou entregando tudo que eu tenho, mas o Senhor cuida de mim. É justamente ela mostrar que o sustento dela não era a questão da finança, ela era pobre, né? Ela não deveria nem ter pessoas para sustentarem ela, mas uma coisa ela tinha: a confiança no Deus Todo-Poderoso. Isso muito agradou a Jesus. Todo o sustento que ela tinha, ela estava ofertando, mas o Senhor Todo-Poderoso estava observando ela. A qualidade da oferta dela foi muito maior do que a quantidade da oferta daqueles que tinham muito, porque ela deu aquilo que ela tinha e deu de coração. Que o Senhor Jesus venha falar conosco através desse estudo, que possamos entender que tudo que nós estamos fazendo tem que ser para que o nome dele seja glorificado. Pensa nisso. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus.